Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, clique no sininho para receber as notificações. Bom, o bate-papo de hoje eu conversei com Marcelo Goldstein, que é professor e é um executivo que trabalha e tem muita experiência com gestão de mudanças nas empresas. Então, uma enorme satisfação poder bater um papo com o Marcelo, que além de uma grande admiração pessoal, eu tenho uma admiração profissional por ele. Então, segue o bate-papo após a vinheta. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui com o Marcelo Goldstein. Marcelo, obrigado por aceitar o convite para falar um pouco aí sobre gestão de mudanças. Primeiro, conta para as pessoas, né? Quem é você? Qual é a sua trajetória? Obrigado mais uma vez. Bom, Felipe, eu que agradeço pela oportunidade, é sempre bom estar em contato com você. A gente até tinha falado há um tempo atrás que eu sigo bastante aí o seu trabalho, então para mim é uma grande oportunidade. Bom, eu sou o Marcelo Goldstein, eu sou economista, né, de formação pela FEA, USP aqui de São Paulo, e eu tenho especialização em administração de empresas. Aí, não satisfeito com isso, resolvi fazer o meu mestrado profissional no Mackenzie, em desenvolvimento de novos negócios, também no campo da administração. E eu trabalho na Ericsson Telecomunicações, já vão 24 anos de estrada dentro da Ericsson, uma vida, né, inteira lá dentro, e sempre trabalhando com melhoria com qualidade, trabalhando com gestão de processos, implementação de soluções. E a minha expertise, se eu posso dizer assim, é em gestão de mudanças, que a gente vai explorar um pouco mais. E uma outra coisa interessante é que, não satisfeito em somente trabalhar na Ericsson, desde 2009 eu também atuo como professor convidado nos cursos de gestão, de administração, perdão, na FGV, cursos de pós-graduação executiva em administração. Então, estou lá também já há uns bons 14 anos, conciliando as duas profissões, vamos chamar assim. Perfeito, poxa, bem legal aí a trajetória e você, assim como eu, né, a parte profissional, vamos dizer assim, e aliando isso com a parte educacional também, é bem legal aí juntar esses dois mundos. Mas para o pessoal que está Uhum. acompanhando aqui, vamos começar do começo, né? O que é Sim, gestão de mudanças? Qual que é o impacto disso numa empresa? Conta um pouco para a gente aí. ótimo. Uma forma assim mais simplista de definir gestão de mudanças é quando a gente quer mudar o estado de alguma coisa. Vamos supor que eu tenho lá trabalho numa empresa, eu tenho uma empresa e estou insatisfeito com um determinado processo ou a forma como ele está ocorrendo, está muito dispendioso, de repente toma muito tempo, tem muita reclamação vinda do cliente, e eu quero tirar ele desse estado e passar este para outro estado, né? Um estado melhor, um estado mais eficiente, com mais performance. A gestão da mudança, ela é isso, né? Óbvio que é muito mais do que isso, mas acho que para a gente começar, esse seria o conceito. Eu tenho uma situação A e eu quero, por alguma razão, eu quero levar para uma situação B. É assim que eu conceituaria a gestão de mudanças. Legal. E provavelmente tem diversos tipos, né, de mudanças dentro de uma empresa. Se puder, conta para a gente aí quais são esses tipos que você observou, que você observa, né, Uhum. nas empresas e a importância disso dentro das companhias. Sim, a gestão de mudança, ela é bastante ampla, porque a gente está o tempo todo dentro das empresas, dentro das universidades, até na nossa vida pessoal, identificando ou oportunidades, ou problemas que precisam ser resolvidos. Isso exige uma mudança de qualquer natureza. Mas eu poderia conceituar a gestão de mudanças, ou tipificar a gestão de mudanças como, por exemplo, internas e externas. Essa é uma forma de você classificar a gestão de mudanças. Eu posso conceituar também ou tipificar gestão de mudanças sistêmicas, gestão de mudanças processuais,
Gestão de mudança contínua, que se confunde muito com gestão de melhoria contínua, né? Mas esses são os principais tipos. E eu diria que nos últimos 20 anos, Felipe, até um pouquinho mais, quando as empresas começaram a adotar esses sistemas de gestão, né, os famosos ERPs, a gente viu a disciplina de gestão de mudanças tendo uma transformação importante. Por quê? Porque foi muito sofrido há 25, 30 anos atrás, uma empresa, vamos pegar aqui o Brasil, uma empresa nacional, começar a adotar formas mais estruturadas, mais completas de fazer a gestão dos seus negócios. Isso significava mudança de cultura, isso significava mudança de processos, isso significava a mudança da sua plataforma de ferramentas. E aí, nesse sentido, a disciplina de gestão de mudanças ganhou muito peso. E foi nesse momento, coincidentemente, que eu comecei a atuar como um gestor de mudanças. Legal. É, assim, pelo menos eu sempre vejo, né, gestão de mudanças e pessoas, né, caminhando muito fortemente, é claro, tem os processos, mas pessoas acima de tudo. E um outro ponto que eu queria trazer aqui é, certamente você já viu aí, né, muitas coisas do que se deve fazer realmente na prática ali e coisas que não se deve fazer ou que não é uma boa prática para tocar um processo de mudanças. O que você Uhum. pode listar aí um pouco para a gente? O que se deve fazer realmente, mindset, ferramentas, e o que não é legal se fazer no processo de mudanças? Gestão de mudanças, como qualquer disciplina de administração, ela tem a pessoa ou as pessoas no centro delas. O principal erro é você desconsiderar a existência das pessoas. Você achar que uma solução mágica que você viu outra empresa utilizando ou algum fornecedor convencendo você sobre é suficiente para você promover a mudança. Esse é o primeiro e o mais clássico dos erros em gestão, quando você coloca as pessoas de lado da mudança. O segundo erro é que, ainda que você considere as pessoas como parte integral e principal das mudanças, você não faz um bom mapeamento das pessoas e suas dores, ou as suas ambições, o que aquela mudança pode acarretar na vida profissional daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas. Esses, para mim, são os pecados capitais em gestão de mudanças. Tem uma outra falha que eu percebo ao longo dessas décadas trabalhando com gestão de mudanças, Felipe, que é a comunicação. Quando a gente comunica mal ou até não comunica a mudança no início de um processo, ao longo deste processo, você cria uma série de ruídos dentro das organizações, independente do tamanho, se ela é uma organização familiar, se ela é uma organização maior, multinacional, não importa. O cuidado que se tem que ter na comunicação pode levar ao sucesso ou ao fracasso de um processo dessa natureza. Esses seriam, na verdade, os três principais fatores de insucesso numa mudança. É, que, que aspectos que eu considero que são positivos? Praticamente os mesmos que eu acabei de listar. Mas a minha prática diz que quando você faz um bom mapeamento da situação que envolve as pessoas, que envolve as áreas, os processos, os sistemas envolvidos, você, como gestor, tem uma visão de floresta que te permite fazer ajustes finos no seu plano, porque tem que ter um plano por detrás de uma gestão de mudança, não existem mudanças aleatórias. E a partir desse plano e desse mapeamento, você consegue estabelecer um caminho que vai ser tortuoso, dependendo da magnitude da mudança, mas ele vai ter um controle melhor. Você vai controlar melhor as informações, as reações das pessoas, os desejos, as insatisfações dessas pessoas. E essa, para mim, é uma lição até óbvia, mas muitas vezes a gente deixa de prestar atenção nessa lição, Felipe. Então, eu conceituaria dessa maneira, eu ilustraria dessa maneira os principais erros que a gente normalmente comete e os fatores-chave aí de sucesso para qualquer processo de gestão de mudanças.
Puxa, muito legal. Certamente ajudando muitas pessoas aqui que estão nos vendo, passando essa experiência e bullet point, algo bem, assim, bem prático, bem ali do que a gente encontra, né? Ou no caso a sua experiência aí encontrou no dia a dia. Eu acho que isso é bastante importante. E eu acho que para trazer um pouco, né, para o contexto até das pessoas que estão trabalhando, principalmente em empresa de tecnologia, né, empresa que muda bastante, qual que você vê que é a importância da gestão de mudanças nesse mundo cada vez mais com muita informação, esse mundo cada vez mais complexo, esse mundo cada vez mais adaptativo, né? Eu gosto bastante dessa palavra. Qual que é a importância de trazer isso para as companhias? Eu penso que eu sempre estou chamando de disciplina, porque eu acho que é uma disciplina. Ela é essencial. Ela é essencial. Ainda mais, como você mesmo pontuou, mudanças que são constantes do ponto de vista tecnológico, novas linguagens chegando, a tecnologia ultrapassando um monte de barreiras, ela encurtando muito a distância de ciclos, né, de revoluções anteriores. As revoluções, como você sabe, elas estão acontecendo numa velocidade muito maior depois da revolução que nós tivemos do conhecimento, essa transformação digital que a gente tem falado muito, ela, ela pede, ela praticamente obriga as pessoas, os gestores, os líderes dessas organizações a colocar a gestão de pessoas como a gestão de mudanças como um item essencial, né? E você também tocou nesse aspecto do adaptativo. É quase dizer que gestão de mudanças é inerente ao profissional do século XXI. Você imagina, e eu posso falar com uma certa experiência, porque eu comecei a minha vida profissional nos anos 80, no meio dos anos 80, a gente ouvia muito pouco falar sobre informática ou tecnologia da informação. Ela era muito, assim, de uma área só, era muito pouco democratizado. E a gente via, por outro lado, uma necessidade enorme das organizações de se modernizar, de se abrir, no caso do Brasil, de se abrir para fora, de começar a pegar práticas que vinham da Europa, dos Estados Unidos e países asiáticos que estavam se desenvolvendo mais naquele período. Agora, você imagina trazer todo aquele arcabouço de coisas bacanas, legais, que brilhavam os olhos, numa organização que não estava absolutamente preparada para receber esse tipo de insumo, essas ideias. A gente salta agora para o século XXI e a gente percebe, em primeiro lugar, um mix de geração. Pessoas que estão saindo das suas faculdades com uma cabeça muito diferente e pessoas como eu, por exemplo, que já estão nesse universo profissional há mais de 30, 35 anos e que teve que se adaptar ao longo do tempo. Como é que é possível as empresas sobreviverem se elas não tiverem essa percepção de que a mudança é a única certeza que a gente tem, né? Mudança do mercado, da tecnologia, a mudança cultural que muitas vezes permeia as organizações. Eu enxergo a gestão de mudanças como uma disciplina ainda mais essencial, ainda mais importante, e ela precisa fazer parte do dia a dia dessas organizações, não um projeto estanque, separado, quando eu pensar em mudar, eu vou aplicar as ferramentas, né, os conceitos. Não, isso precisa ser parte do dia a dia. Então, aí as metodologias ágeis que eu enxergo, Felipe, como um veículo muito, muito poderoso para fazer com que a mudança seja algo cotidiano, rotineiro, né, que faça parte da forma como eu concebo os meus produtos, os meus serviços, como eu entrego esses produtos e serviços para os meus clientes. A mudança ela precisa quase que estar incorporada no DNA da organização das pessoas. Essa, para mim, é a grande diferença do que foi gestão de pessoas há 20, 30 anos atrás, né? Sem querer desqualificar todo o trabalho e todo o esforço que foi feito lá atrás, até porque gestão de mudanças é um tema, não é um tema de ontem, é um tema que já vem sendo estudado sob diferentes prismas há muito tempo. Então, você pega década de 30, década de 40, quando as pessoas começaram a ter um conceito melhor sobre a firma, sobre as organizações, psicólogos, cientistas sociais, antropólogos, não é algo que nasceu neste século, mas ela foi
evoluindo a partir das demandas que a gente vem encontrando. Muito legal. E aí você até ficou, você falou, né, sobre não é um assunto de ontem, que as coisas vêm evoluindo. O papel do líder também certamente mudou muito, né, em todos esses anos. E até porque as equipes mudaram, as pessoas mudaram, né, exatamente como você comentou. E queria te perguntar, né, como é que você vê aí, qual o papel do líder numa gestão de mudanças atualmente? É diferente das antigas? Mudou? Qual que é o papel aí, a importância de um líder no processo de gestão de mudança? Eu penso que a única coisa que não mudou, Felipe, é que a liderança da companhia, os líderes da companhia, eles seguem sendo os patrocinadores da mudança. Eu não acredito muito naquela mudança bottom-up, né? Quer dizer, óbvio que a gente precisa incentivar as nossas organizações, as pessoas, a darem ideias, a ter um pensamento inovador, a fazerem sugestões para melhorar o dia a dia. Isso não é excludente. Porém, dependendo do tipo, do porte da mudança que precisa ser feita, a liderança cumpre um papel de patrocinador sem a qual a gente não consegue chegar no final, ou pelo menos chegar cumprindo os objetivos que a gente se colocou quando pensou em mudar alguma coisa. Só que não basta ser o patrocinador dizendo o seguinte: eu banco a mudança, eu vou participar das reuniões do comitê desse projeto, desse processo, pode contar comigo que eu apoio. É uma questão de envolvimento genuíno na mudança. E como eu falei agora há pouco, a mudança ela não necessariamente ocorre, não tem um começo, meio e fim, assim, muito bem delineado. Ela precisa fazer parte do cotidiano das pessoas e, obviamente, precisa ser parte de um skill, dos skills, dos novos skills da liderança. E começa com coisas simples, Felipe. Você, como líder, ter a capacidade de antever situações é muito importante. Você, como líder, ter a capacidade e a expertise em ouvir ativa e atentamente o que seus colaboradores estão trazendo para você, e muitas vezes esses colaboradores trazem de formas veladas. Eles não, às vezes não se sentem muito à vontade de falar explicitamente o que está acontecendo e como poderia mudar, mas você, como um bom líder, consegue capturar a reação dessas pessoas pelo convívio, pela sua própria experiência. Eu enxergo assim, a liderança tem que estar antenada muitas horas por dia, ter uma visão quase que 360 graus na sua organização, nas organizações do lado, né, no mundo afora, na concorrência, porque isso vai fazer com que esse líder, além de ser um bom patrocinador, seja também o agente da mudança. Não vejo que essas coisas ocorram de maneira separada, né? Tem que fazer parte. Eu acredito que esses sejam os principais papéis e missão da liderança num processo de gestão de mudanças. Poxa, muito legal. E você foi bem num ponto que eu também, né, até pela minha experiência profissional, eu percebo que, claro, que a gente sempre apoia e deve, né, as equipes devem contribuir com ideias, com novos processos, mas se não houver ali um patrocínio, mas um patrocínio realmente Uhum. apoiando, participando, de fato, ali mudando as coisas da diretoria ou da alta gestão, realmente nada acontece, né? Então precisa realmente de uma atitude, precisa muito além do que participar de uma reunião, de um comitê, precisa realmente ali atuar nessa mudança junto às equipes, né? Vindo esse patrocínio da diretoria ou Exato, do board, enfim. exato. E, Felipe, eu queria aproveitar e complementar esse meu raciocínio Sim. e volto um pouco aos métodos ágeis que eu acredito fortemente nesses métodos. Quando a organização, a liderança, a alta gestão se reúne para pensar, para fazer o seu planejamento estratégico, para entender aonde vai estar a organização daqui a 5 anos, 10 anos, 2 anos, independente do prazo, né, do horizonte, isso tem um significado muito forte, porque da estratégia ou das estratégias nascerão
projetos de mudança. Claro que há exceção, de repente pode ter uma pandemia da vida que faz com que as empresas tenham que rapidamente se reposicionar, mudar a forma de fazer as coisas, mas tirando esses eventos que são eventos não tão rotineiros, de um processo de desenho estratégico deveria sair um portfólio, não é, de mudanças. E essa primeira ancoragem, se bem fundamentada, se bem comunicada, vai criar um ambiente favorável para que essas mudanças ocorram. É como se, naturalmente, Felipe, a alta gestão já pré-patrocinasse o que ela quer que as diferentes camadas dessa mesma organização atue, aonde ela quer que essa organização atue. E daí nascem esses projetos. Eu acho que esse é o caminho, para mim, o caminho ideal. Sim, Num processo de ancorado, vamos gestão de dizer assim, né, mudança. o portfólio, as Isso. ações na estratégia mesmo da Exato, companhia. exato. Você sabe que uma palavra para mim que é tão essencial quanto a própria gestão de mudança, Felipe, e que inicia qualquer projeto dessa natureza é o porquê eu estou fazendo isso. O que acontece, na maioria dos casos que eu presenciei, e eu mesmo já cometi esses erros, a gente salta, a gente elabora muito rapidamente o porquê, ou os porquês, e já salta para o como e quanto. Como vai fazer? Qual é a solução? Mas vai estar pronto? Quando vai estar pronto? Está atrasado. E a gente deixa o porquê, que deveria estar muito conectado com o pensamento estratégico das organizações, assim, é uma discussão meio lateral. Não, não pode, não deveria ser assim. Quando você tem clareza na sua cabeça como líder e consegue traduzir isso para os demais colaboradores, as mudanças, eu não tenho dúvida que elas ocorrerão de maneira muito mais eficiente e vão dar resultados mais eficientes e efetivos. Sem o porquê, fica um pouco sem pé nem cabeça, fica um pouco vazio. É um grupo de pessoas correndo para algum lugar, adaptando os seus processos, revendo as suas organizações, a forma como essas organizações se relacionam, investindo em sistemas, investindo em marketing, mas desconectado. Sim, eu concordo plenamente. Inclusive, aqui atrás, né, do meu cenário, eu sempre tenho alguns livros que eu mudo as posições e, coincidentemente, hoje tem um aqui, né, que é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que eu É o acho que eu que pensei. é muito, Isso mesmo. assim, a gente se preocupa muito no como, quando, quanto, vai gastar muito, vai gastar pouco, mas Uhum, por quê, né? Qual que é o motivo que a gente está fazendo isso de fato? E isso motiva o time, né, a companhia como um todo. É sensacional o uhum. impacto que dá nisso. E, Marcelo, Exato. indo para o fim aqui do nosso bate-papo, tanto assunto, né, que daria para ficar falando, mas Sim. indo mais para os finalmente, digamos que assistindo nós aqui nesse bate-papo, tem uma pessoa que se interessa pelo tema, que gosta, mas está perdido, não sabe para onde começar. O que você indicaria para um jovem gestor, um jovem que eu digo no sentido de ser novo na função, né, não Sim. na idade, ou uma pessoa que gosta mesmo desse tema? O que você indicaria? Você indicaria um passo a passo, uma certificação, um curso, um tema específico? O que você indicaria para essas pessoas? Excelente. Eu gosto sempre de indicar que a pessoa ela se engaje num programa de mudança, né? Que se tiver a oportunidade de, como membro de um time de gestão, porque foi assim que eu comecei, de se engajar, de apoiar, ir aprendendo, né, on the job mesmo, sabe? É um passo muito importante. Mas é legal ter um mínimo de estruturação, mesmo para participar. Não estou nem dizendo para conduzir, para participar. Eu trouxe aqui, coincidentemente, dois livros que, para mim, funcionam como uma bíblia, né? Quem sabe você tem ou pode ter ilustrando a sua estante. O John Kotter, para mim, é um dos sábios, né, de gestão de mudanças. E o livro, ele tem várias publicações, obviamente, mas dois livros me chamam muito a atenção, né? O primeiro é o que a gente chama de O Coração da Mudança.
eu vou até colocar ele aqui para você dar uma olhada. Esse daqui. Esse livro é uma leitura assim quase que mandatória, né? E aí na sequência ele colocou aqui liderando mudança. Como eu falei, esses dois livros são livros fundamentais para você entender um pouco da experiência desse brilhante autor, consultor, o John Kotter, como é possível a gente fazer mudanças de maneira estruturada, aprendendo com elas e chegando ao resultado. Existem sim certificações sobre gestão de mudanças, mas eu acho que todas elas são válidas, mas eu acredito que elas te colocam num formato, num framework, né? E aí você pode escolher. Eu não gostaria aqui de falar de A ou de B, mas você pode procurar mesmo cursos gratuitos sobre gestão de mudanças, que tem muitos, né? Udemy, Coursera tem alguns cursos gratuitos, inclusive, que falam num nível mais superficial sobre gestão de mudanças. Para mim, o que vale é a experiência. É quebrar a cabeça, né, se engajar, como eu falei, em alguma oportunidade de mudança e começar pequeno para entender que caminhos que tomam. E outra, está muito conectada à gestão de projetos também, Felipe. Você que é também um pai da matéria, né? Dentro da sua experiência, sabe que mudança está o tempo inteiro permeando um projeto, de qualquer natureza. É também uma forma de você aprender sobre. Muito, muito bom. Vou confessar para você que apenas o segundo livro que você mostrou eu já cheguei a ver. Eu não tenho ele aqui porque eu li no e-book, né? Eu tenho o e-book aqui. Sim, Mas vou adicionar esse primeiro com certeza. Inclusive, eu vou sim, até deixar os nomes escritos na descrição do isso. vídeo, no comentário, para ser mais fácil para as pessoas pesquisarem, né, sobre o livro. Mas certamente aí boas leituras que já valem aí o entendimento e principalmente que eu acho bem legal o seu comentário, que é esse tipo de coisa mais soft skill é só fazendo mesmo, não tem jeito, né? Claro que Uhum, existem excelentes é. cursos, é bom ter uma Isso. E base, certificações, sim, é, sim. mas não dá para você entrar num curso desse, ficar lá quantas horas for, sair e falar agora eu sou o Não, gênio da gestão de mudança. Não vai acontecer, não né? existe isso. Não existe. E eu me lembrei de uma outra coisa, se você me permite, Felipe. Claro, Eu, claro. eu há 5 anos atrás, eu embarquei muito no Lean Six Sigma. E aí consegui uma certificação de Yellow Belt dentro da organização, que foi muito bom. Foi muito bom. E fiz também embora não me certifique, acabei não me certificando por optar por outro caminho, fiz a formação em Black Belt também. É, Isso é muito poderoso para a gestão de mudanças. Por quê? Porque o entendimento estatístico das variações, por que um processo varia muito, te dá tantos insights para a gestão dessa mudança, que você vê o problema de outra forma, ou a oportunidade de outra forma. Eu diria, portanto, como uma recomendação, conheça um pouco mais sobre Six Sigma, sobre DMAIC, sobre essas metodologias que originariamente começaram nas indústrias, né, que olhavam para os seus processos que variavam e não sabiam, e queriam entender por que havia essa variação, e tentem transportar isso para o dia a dia do seu escritório, de algum outro processo que não seja somente o processo de produção. É surpreendente o aprendizado que a gente tem quando a gente vai por esses métodos, né? Sim, muito boa dica. Eu, particularmente, também acredito muito nesse poder da estatística, né? Você falou. É algo que talvez lá atrás você fala, é só mais uma matéria na faculdade e tal. E depois que a Sim, gente vai evoluindo, vamos dizer assim, na carreira profissional, você vai vendo, né, os padrões, você vai percebendo os outliers, você vai percebendo o que está fora do isso. padrão, atuando sobre eles, Exato. seja no time, seja por dados mesmo, né, que acontece. É fenomenal o pensamento. E não só se preocupar ali com o Isso. número A ou B, mas o pensamento ali do o que sai do padrão, ou o padrão, né, para a gente atuar.
excelente insight, eu acho que faz muito sentido mesmo. Claro, ajuda a gente a entender o porquê e a sustentar o porquê, Felipe. Exato, muito bom, muito bom. Não é? Marcelo, o bate-papo tá excelente aqui, a gente poderia ficar horas falando, né? Mas queria Sim. agradecer por você ter disponibilizado esse tempo para poder bater esse papo aqui comigo e deixar esses ensinamentos, né, essa experiência, vamos dizer assim, para todo mundo aqui que nos acompanha. Queria deixar aí um tempinho para uma palavra final, eventualmente uma rede social aí que as pessoas podem te seguir ou te procurar para alguma dúvida ou algum contato. Muito obrigado, só tenho a agradecer mesmo você por toda a nossa conexão. Não é de hoje, né? A gente já. Eu tenho outros carnavais, vamos dizer assim, né? E Sim, muito sim. obrigado aí por todas as vezes aí que você passou esse ensinamento e por ter sempre compartilhado comigo essas experiências. Então, muito obrigado. Deixar um espaço aí para as considerações finais suas. Felipe, eu novamente agradeço pela oportunidade. Essas conversas sempre me fazem bem. E para mim, o cerne da mudança está muito no compartilhamento. Então, eu esconder informação, esconder a minha experiência, não favorece mudança. E aí a minha recomendação para as pessoas é que elas conheçam, estudem, se envolvam dentro das suas organizações com os problemas, não fujam desses problemas. E a primeira oportunidade que vocês tiverem de embarcar num processo de gestão, ou façam, né? Façam de coração aberto, né? E aprendam, e aprendam, e aprendam. Né? Essas seriam as minhas mensagens. E quem quiser se conectar, sou absolutamente aberto a essas conexões através do LinkedIn, que é colocar Marcelo Goldstein, não devem achar muitos aqui, pelo menos no Brasil não devem ter muitos, e eu, com o maior prazer, me conecto com as pessoas e as ajudo como possível. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado aí pelas experiências. E vamos marcar outros bate-papos futuros aí sobre outros temas. Muito obrigado Tá mesmo. joia. Um abração. Até Tchau, mais, tchau. até mais.